Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num conflito que, sério, moldou a história. E não é uma história só sobre religião, não. É sobre poder, sociedade e principalmente sobre aquela eterna tensão entre o que uma lei deveria fazer e o que ela acaba fazendo na vida das pessoas. E a pergunta central que guia toda essa nossa conversa é essa. É uma questão que, vamos combinar, ecoa até hoje, né? E a história que a gente vai ver aqui dá uma perspectiva fascinante sobre isso. Então, para entender o conflito, a gente precisa voltar um pouco. Voltar para a origem de tudo. Porque a lei, no começo, não era para ser uma ferramenta de opressão. Pelo contrário, ela nasceu como um escudo de sobrevivência. Tudo começou numa crise. E que crise? Pensa só, os sírios invadem Jerusalém e tentam apagar a cultura judaica, forçando o povo a abandonar seus costumes mais sagrados. Claro que isso gerou uma resistência forte, a revolta dos macabeus. E foi no meio desse caos que surgiu um grupo que vai ser peça-chave na nossa história, os fariseus. A missão deles? Proteger a identidade do povo a qualquer custo. E o próprio nome deles já entrega a estratégia. Fariseu vem de uma palavra que significa separado. A ideia era essa: para sobreviver como povo era preciso se separar, se manter puro. E como se alcançava essa pureza? Através da obediência rigorosa, mas muito rigorosa mesmo, das leis. Então, o ponto de partida é esse, e é super importante entender isso. A lei, na sua origem, era uma muralha de proteção. Um sistema para garantir que a cultura e a fé de um povo não fossem simplesmente engolidas por impérios mais poderosos. Só que, como a gente sabe, as coisas podem se distorcer no caminho. O que começa como proteção pode acabar virando outra coisa, né? E agora que a gente vai ver como esse escudo se transformou num fardo. Um fardo pesado e opressor. E olha só que contraste brutal entre a intenção e o resultado. O que era para restaurar a vida acabou virando uma ferramenta de escravidão. O que era para defender acabou criando discriminação. E um guia para uma vida santa se tornou um peso que quase ninguém conseguia carregar. E quem é que sentia esse peso nas costas? Como sempre, os mais vulneráveis. Esse sistema de pureza legalista acabou criando um monte de categorias de gente impura que eram simplesmente empurradas para fora da sociedade. E aqui está o pulo do gato para entender o poder desse sistema. Não tinha essa de lei da igreja e lei do Estado. Era tudo uma coisa só. A lei religiosa era a lei civil. Então imagina, questionar uma regra religiosa não era só um debate de ideias, era um ato de rebelião contra toda a estrutura da sociedade. Essa citação do Richard Horsley ela é cirúrgica. Ela mostra a violência psicológica que estava em jogo. Se alguém era pobre ou doente, a lógica do sistema dizia que a culpa era da própria pessoa, que era um castigo divino. Isso é basicamente culpar a vítima, ignorando todas as questões sociais e estruturais que causavam aquele sofrimento. É exatamente nesse cenário que surge uma figura disposta a desafiar o sistema de frente. E a abordagem dele não foi de fazer pequenos ajustes, não. Foi uma contestação radical da ordem que estava estabelecida. O argumento dele era, ao mesmo tempo, simples e revolucionário. Para ele, uma lei só poderia ser de Deus se ela servisse para promover vida. Vida plena para todo mundo, especialmente para os mais frágeis. Se ela virasse uma ferramenta de exploração, alguma coisa estava muito errada. E os desafios dele podem ser vistos em 3 grandes frentes. Primeiro, ele bateu de frente com tradições humanas que acabavam passando por cima dos mandamentos principais. Segundo, ele questionou regras, como a do sábado, que colocavam o ritual acima da compaixão. E terceiro, e talvez o mais duro, ele expôs a hipocrisia dos líderes. Um bom exemplo disso era a questão de lavar as mãos de um jeito específico antes de comer. Ele apontava que os líderes se preocupavam demais com esses detalhes, com essas tradições criadas por eles, mas ao mesmo tempo usavam outras tradições para arrumar desculpas e não cumprir mandamentos básicos, como cuidar dos pais. E essa frase sobre o sábado é talvez uma das mais emblemáticas de todas. Quando criticam por curar uma pessoa no dia de descanso, ele vira a lógica dele de cabeça para baixo. A regra tem que servir as pessoas, e não as pessoas servirem a regra. A necessidade de um ser humano sempre vem primeiro. Ponto final. E aqui a crítica é direta e cortante. Ele denuncia a injustiça de líderes que impõem leis pesadíssimas sobre o povo, mas eles mesmos dão um jeitinho de escapar delas. É a clássica denúncia de um sistema de 2 pesos e 2 medidas. Mas ele não ficou só na crítica, não. Ele propôs uma alternativa, uma forma completamente nova de enxergar o propósito de todas as leis, colocando tudo sobre a luz de um único e poderoso princípio. A diferença é essa, bem simples e direta. Enquanto a elite usava a lei para criar muros, para separar quem era puro de quem era impuro,
Ele enxergava a lei como uma ponte, um caminho para unir as pessoas para o cuidado mútuo. E isso mostra exatamente o que, segundo ele, tinha se perdido no caminho. Os líderes se preocupavam com os mínimos detalhes, com o dízimo da hortelã, da erva doce, mas e o principal? Os pilares da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade? Esses, segundo ele, estavam sendo completamente negligenciados. E tudo isso leva a gente para o clímax do ensinamento dele. Um dia, um especialista na lei chega e faz a pergunta de $1 milhão. De todas as centenas de leis, qual é a mais importante? E a resposta que ele dá, bom, ela redefine tudo. Ele pega as 613 leis da Torá e resume tudo em 2 princípios que não se separam. Não é mais sobre seguir uma lista infinita de regras. É sobre uma orientação de vida baseada no amor. Amor a Deus e, de forma inseparável, amor ao próximo. E atenção, é muito importante entender quem era o próximo aqui. Não era um conceito vago, abstrato, era bem específico. O próximo era o compatriota vulnerável, o pobre, o humilde, aquele que a sociedade tinha deixado para trás. Era, na essência, um chamado radical por justiça social. Então, o que a gente tira disso tudo? A grande lição talvez seja essa. O valor de qualquer regra, de qualquer sistema, não está na sua antiguidade ou na sua rigidez. Está no efeito que ele causa nas pessoas. Ele ajuda a proteger e a elevar a dignidade humana, ou ele esmaga essa dignidade? Isso tudo nos deixa com essa pergunta final, para a gente levar e refletir. Nas nossas vidas, nas nossas sociedades, nas nossas instituições, quando a gente encontra um conflito entre a letra da lei e o bem-estar de uma pessoa, qual lado a gente escolhe? O que de fato vem primeiro?